Olá! Olá, pessoas! Muito boa tarde. Vamos chegando para nossa mais uma live, mais um dia. Boa tarde, seres extraordinários, muitos bem-vindos. Hoje o nosso tema será sobre julgamentos. Julgamentos. Como que vocês passaram essa semana? Tudo certo com vocês? Vou esperar o pessoal entrando. E aí? Vamos lá. E aí, julgamentos? Muito bem-vindo. Hoje o tema será sobre julgamentos. A gente está aguardando mais uns segundos para poder começar. Só mais um pouquinho. Escreve aqui pra gente o que vocês acham que é julgamento. O quanto que vocês são julgadores de si mesmos. E aí? Como anda aí os julgamentos na vida de vocês? Olá. Luiz e Cakes, muito bem-vindos. Olá. Vamos entrando, esperando todos se acomodarem. Você chegando, né? Se Nesse friozinho. Nesse frio. Hoje o tema da live é julgamentos. Como andam os julgamentos aí na vida de vocês? Vocês sabem o que é julgamentos? Vamos lá, mais uns segundinhos e a gente começa. Esperando o pessoal entrar mais um pouco. Muito bem-vindo, Rogério. Assim, É meu parente? Deve ser seu parente. Obrigada, Maurício. Obrigada, Maurício. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos começar. Julgamentos. Você sabe o significado da palavra julgamentos? O ato ou efeito de julgar, opinião, juízo, apreciação. Julgar é analisar, examinar, provar e dar um parecer de um conceito ou um conceito. Já ouviram falar sobre não julgue um livro pela capa? E aí? Quando falamos isso, entramos no mundo da imagem visual, né? Da linguagem visual. E é nessa hora que entra aí a minha parte. Quando falamos de imagem, que a imagem pode ser lida ou interpretada, estamos falando sobre estudos, tá? Embasados em artigos científicos. E isso já vem sido provado, por isso que o visagismo se tornou ciência, tá bom? Existe a faculdade de visagismo aí, para graduação de visagismo para quem não conhece. Por outro lado, não conseguimos ler o caráter com essa imagem, mas sim alguns comportamentos. E quando falamos disso, vamos falar diretamente de Jung. Jung, né, que fala? Jung. E o visagismo, que é tão conhecido aqui no Brasil por Philip Hallowell. Sim. Certo? Fran, ainda tô meio confusa, não tô entendendo muito bem aí qual onde encaixa a ligação de tudo isso. Como eu já disse antes, a primeira pergunta que o visagista faz numa consultoria, numa assessoria de imagem é: qual a mensagem, qual a imagem que você deseja passar para o mundo, não é mesmo? E é nessa hora que a gente fala sobre símbolos e arquétipos, que entra aí a nossa ligação sobre julgamento, sobre imagem, e sobre visagismo, e sobre terapia, e sobre psicoterapia, e tudo isso que a gente vem falando aqui com vocês, e que vocês têm acompanhado aí as nossas lives, e tem sido tão gostoso. Jung, ele era psiquiatra e psicanalista, gente. Ele que trouxe a teoria dos arquétipos para vocês entenderem. Sim, entendeu? Então, quando a gente falar sobre símbolos e arquétipos, a gente
tá relacionado tudo isso ao visagismo também. Sim. Tá? Por exemplo, o que viria a ser arquétipo? É quando você liga sobre o consciente coletivo, né? Uma figura, formas, essas coisas. E no visagismo a gente usa muito isso. Por exemplo, nos formatos de rostos. Os formatos de rostos, eles estão diretamente ligados a linhas, a gente já falou sobre isso. E com isso, por exemplo, a linha reta, as linhas retas, horizontais ou verticais, eu falei horizontal ou vertical, isso. Horizontais ou verticais, elas estão diretamente ligadas à estabilidade. Então, quando você fala de estabilidade, né, uma pessoa mais estável, quando ela tem formatos de rosto com linhas mais retas, quadrado, retangular, e um corte de cabelo mais reto, ele vai te dar a impressão de mais estabilidade, passar essa imagem mais estável. Linhas inclinadas, por exemplo, rostos triangulares invertidos, eles trazem instabilidade. Instabilidade traz a desconfiança, então eles falam sobre pessoas mais duvidosas, de comportamentos duvidosos. E quando a gente fala sobre linhas curvas, também, que são os rostos redondos, cortes de cabelo arredondados, ovais, essas coisas, está totalmente ligado ao romantismo e à sensualidade. Então, quando a gente trabalha com essas formas, elas trabalham no psique, né, no inconsciente daquela pessoa, pelo coletivo, remete a essa tradução, vamos dizer assim, a essa tradução de comportamentos. Com isso, vem diretamente aí os julgamentos, né? Mas, Fran, eu posso falar que uma pessoa que tem o rosto triangular e invertido é uma pessoa que não traz segurança, pode me trazer instabilidade? Não, porque eu não estou falando aqui de caráter, mas eu estou falando de comportamentos, tá? Que são estudos que foram... Formas e estruturas que foram estudadas aí ao longo de anos, não é de Sim. hoje. E que ele me traz essa sensação. Sim. Tá? Esse pré-julgamento, muitas vezes. Sim. Mas a imagem, com isso que a gente fala sobre o visagismo, o que você quer passar, que imagem que você quer passar, é justamente nessa hora que a gente vai trabalhar todos esses elementos, todas as ferramentas do visagismo, junto com a minha profissão também, que é cabeleireira, para trabalhar essas formas e trazer um pouco mais de credibilidade, ou eu vou desconstruir todas essas formas. Eu tenho uma imagem muito séria, Fran, então o que eu posso fazer para desconstruir isso? Então a gente vai desconstruir usando todas as outras ferramentas de instabilidade, linhas curvas e daí por diante. Por isso que é muito legal trabalhar com o visagismo, trabalhar essas formas, trabalhar a consultoria, você fazer uma consultoria de imagem, porque você pode criar e brincar, né? Sim. Com a imagem que você quiser. Tá bom? Agora é sua vez. Quando se surgirem dúvidas, podem perguntar, tá bom, pessoal? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu tô de coberta mesmo, tá, gente? É coberta isso daqui mesmo. O Rogério falou assim, depois eu gostaria de estar descrito a linha do meu rosto para falar sobre ele. Sim, é legal. É legal. Só me manda no direct, a gente conversa. Manda uma fotinha só no direct que a Fran faz a avaliação aí. Inclusive a Fran faz essa avaliação, né? Da sua forma e estrutura, a forma do tipo da estrutura do seu rosto, a parte corporal que combina com você, forma de cortes, maquiagem, roupa. Vale super a pena fazer essa consultoria, né, Fran? Eu gosto. Eu particularmente amei e deu super certo.
E aí, gente, o que nós vamos trazer dentro da linha da consciência aí? Como que a gente sabe quando algo é um julgamento, né? Os julgamentos, geralmente, eles estão relacionados com observar. Então, assim, o quanto que você observa, as observações que vocês têm parecem leves, ou essas observações elas começam a ficar pesadas com um determinado momento, né? Então, isso é um indício. Então, assim, é uma ótima indicação de que a sua observação está se transformando em um julgamento, né? Então, assim, as observações também não têm uma carga emocional, mas ao passo que os julgamentos começam a ter. Mas como que é isso? Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Você já se perguntou quem você realmente é? Você já tentou desesperadamente ser o que os outros querem que você seja? O quanto que vocês tentam se encaixar na caixinha que designaram para vocês? Percebe? Tudo isso está relacionado em estar em constante julgamento de quão mal e errado eu sou. Percebe? Porque não importa o quanto você tente, não importa quantos pedaços vocês cortem de vocês para você simplesmente tentar caber nessa caixa, né? Nessa matrix que a gente traz, né? Na caixa da sociedade, do inconsciente coletivo. E se você não for tão bagunçado, quanto que você pensa que é? Percebe? As pessoas têm a mania de falar, mas você é um exemplo de bagunça, né? E se você não for tão bagunçado quanto que realmente você pensa que é, de tanto que você foi julgado por isso? E se você for realmente um presente para esse mundo, que é muito maior do que você jamais foi capaz de entender e ver. Olha que fantástico isso. Olha isso. Então, assim, você estaria disposto a considerar que ser você é o presente, a mudança, a possibilidade que o mundo exige? E aí? Percebe? É aquilo que a gente estava falando da desconstrução. Sim. Né? Às vezes você passa uma imagem tão séria, uma imagem tão estável, e às vezes isso te incomoda, porque você já agride ao olhar do outro, e às Sim. vezes você é uma pessoa que não é dessa forma, né? E você quer passar na sua imagem algo diferente, entendeu? Sim. E aí você percebe que a hora é agora, gente, da gente desbloquear o presente que você tem. Quais são os presentes que vocês têm aqui agora? Agora é a hora de redescobrir o milagre que realmente nós somos, para se libertar dessa gaiola. Né? Que gaiola? A gaiola, gente. A gaiola que a gente se colocou do julgamento, do erro, da limitação, da expressão de ser você. Percebe? Não procure ver em você o que está errado. Porque a gente é ensinado que a gente primeiro tem que procurar o que está errado. Então, como seria a partir de agora eu não olhar mais para o errado e procurar olhar o que o todo, né? O que todo mundo está julgando. Qual é o hábito de todo mundo estar julgando a todo momento? Esses apontares de dedos, né? Exatamente. Como que é isso? Aí você percebe uma coisa que eu comecei a estudar esses dias e é super funcional. Se todo mundo está julgando aquela mesma forma e estrutura que foi instalada nessa sociedade, ou alguma forma que você não combina, e aí você comprou o ponto de vista que aquilo que não funciona para você e você está fazendo diferente, você observa o quê? Que se eles estão te julgando, significa que a sua força que está sendo julgada, porque você não está sendo o que os outros gostariam que você fosse. Percebe que legal? Pensa, hein? Então, assim, há uma enorme diferença entre pensar que você está certo e o que exige que você o julgue. E saber que não está errado para qualquer coisa que você escolha. Então, onde você se definiu como errado? Escreve aqui para mim.
aonde vocês compraram o ponto de vista de julgamento errado de vocês. Qual é o julgamento que vocês têm sobre vocês mesmos, que vocês compraram dos outros, que vocês se acham errado em alguma situação que vocês colocaram. Escreve aqui pra mim, o que vocês acham de errado em vocês? Ver os defeitos, né, dos quais falam, ou que você acha que é defeito, às vezes, né? É uma habilidade. É uma habilidade, exatamente. Percebe? Então, quando você se define nesse errado, significa que isso realmente foi o quê? Um presente de fortaleza, sabe? De força. De que você realmente esteja no mundo que ninguém mais pode ter. Porque a escolha é sua. Então, eu escolhi isso. Percebe? Então, há tantas coisas que você fez que são um ponto forte. Vocês sabem os seus pontos fortes, porque muitas vezes a gente não olha para os nossos pontos positivos, né? Só olha só para o errado. Percebe? Então, assim, mas se você não reconhece a força que você tem que instituir a fraqueza para provar que não tem a força... Olha só o nó. que você sabe que você tem. Percebe? Se você não reconhecer a força que você tem, porque você sempre ficou na situação de querer provar a sua fraqueza, porque você desconhece a força que você tem. Olha que legal. Então, como seria a partir de agora reconhecer a minha força e o meu poder pessoal? E percebam que isso é uma possibilidade. Se você estiver disposto a escolhê-la, por isso que o poder da escolha, ela é fundamental em tudo que a gente faz. Então, assim, o que eu começo a criar? Pergunto para vocês. O que eu começo a criar, para vocês perguntarem aí para vocês. O que eu começo a criar é uma forma totalmente diferente de estar no mundo? Sim ou não? Quando você não tem que jogar no mundo do certo e do errado, você pode ter o seu próprio mundo. Sim ou não? Sim. Percebe como fica mais leve quando a gente fala isso? Então, observe. Para começar, você pode até fazer essa pergunta. O que há de certo sobre mim que eu não estou entendendo? Perguntem aí para vocês. O que há de certo sobre mim que eu não estou entendendo? Perceba. Perceba isso. Sente isso por 1 minuto, alguns segundos. O que há de certo sobre mim que eu não estou entendendo? Sinta isso. Como que é isso aí para vocês? Permita que o julgamento em que você está vivendo comece a desaparecer neste momento. Pergunte novamente. O que está certo sobre mim que eu não estou entendendo? O que está certo sobre mim que eu não estou entendendo? Cada vez que você começar a julgá-lo, pergunte novamente. O que está certo sobre mim que eu não estou entendendo? Percebe? Então, essa pergunta, ela traz uma capacidade do quê? De você sair do julgamento e da injustiça em que você tem vivido esse tempo todo. Esse período todo aí, de tantos tempos que você carrega isso. E quando você não estiver mais nesse espaço, nesse lugar de estar mais julgando, então você poderá realmente começar a ser você. E nós seremos todos nós de verdade. Então, como seria a partir de agora vocês seguirem o que você sabe de verdade? Veja o que você conhece a partir de agora. É difícil fazer essa pergunta para si mesmo. Muito. Percebe? Muito. Por quê? Porque o quanto que você comprou do julgamento, né? O Rogério está trazendo aqui. Isso. É difícil fazer essa pergunta para si mesmo. Por quê? Por conta dos julgamentos. Por causa dos próprios julgamentos que você está carregando. Então, como será a partir de agora eu começar a fazer essa pergunta sempre? E cada vez que você pergunta sem procurar justificativa, você vai observar que o seu automático, né, esse inconsciente aqui que fica te invalidando para você se julgar a cada momento e também julgar o outro, você vai começar a se reprogramar e criar um novo futuro presente a partir de agora. Percebe? Então, assim, se a partir do momento que você começa a se conhecer,
o que você conhece de verdade, o que você sabe que é diferente de outras pessoas no mundo, que se você começasse a seguir esse conhecimento, você, a partir de agora, vai se permitir a ter uma realidade diferente e também um futuro diferente. Se eu realizar isso. Exatamente. Até porque, né, gente, cada um tem a sua vida, Sim. cada um tem a sua história, cada um tem a sua experiência pessoal e única. Sim. Então, cada um vai ter o seu ponto de vista, cada um vai ter o seu julgamento de si. E não e da tem que ser situação. igual, né? E não necessariamente vai ser igual, exatamente. Percebe? Então, assim, a menos que a gente aprenda essa ferramenta e aprenda a criar um futuro diferente para nós, não existe um nós coletivo, percebe? Não existe. Porque esse nós coletivo, cada um é individual. Então, não é coletivo. Exatamente. Percebe? Então, esse o nós que eu estou trazendo é você como indivíduo, você individual, que você está criando um futuro seu e não coletivamente. Então, temos que realmente começar a estar conosco. E o quanto de verdade que você não está com você? Todos vocês que estão aqui estão com vocês? Pergunto para vocês. Percebe? Tem uma frase que o Gary Douglas que ele fala, é o seguinte: nossas vidas, elas são o futuro que podemos realizar, mas com isso a gente cria ondulações no mundo. E é exatamente isso. Verdade. Percebe? O quanto que a gente está aí tentando criar ondulações porque a gente não está comprando o nosso verdadeiro ponto de vista, que a gente está tentando se encaixar na caixa, né? Então, comece a observar o quanto que eu estou me limitando e me ocultando para pertencer. E aí eu te pergunto, o que há em você que você está escondendo tão dinamicamente, que acha que isso vai destruir o seu mundo? Pergunta para você. E se a partir de agora eu começar a me desmascarar das figuras e personas que eu criei a partir de agora, isso criaria um mundo e um futuro melhor para todos nós? Para todos vocês? Percebe? O quanto que a gente vive escondido atrás dessas máscaras? E tudo que nós podemos ver é que realmente, atrás dessas máscaras, o quanto que nós estamos errados. Então, quando eu olho a partir da máscara, eu começo a observar que eu só vejo o erro meu. Eu não vejo a minha essência verdadeira, o meu certo que é funcional e verdadeiro para mim. Quando você está escondendo, perceba, quando vocês estão escondendo partes de você, você não pode usar nada para criar algo maior do que vocês. Qual é a contribuição que eu posso ser agora, aqui agora, eu, cada um de vocês que estão aí, para criar algo maior além dessa realidade do que foi me ensinado? Percebe? É bom pensar, né, gente? Quando a gente começa a pensar, a gente sai da casinha, né? Da caixinha. Exatamente. Percebe? O que mais é possível para mim, que eu acho que não é possível, que se eu permitisse as possibilidades, eu atualizaria uma realidade diferente. Vou repetir. O que é possível para mim, que eu acho que não é possível, que se eu permitisse as possibilidades, eu atualizaria uma realidade diferente. Percebe? Ó, o puxão de orelha começando, hein? Então, acorda, gente. A gente precisa acordar. A gente precisa, muito. Com certeza. E você percebe o quê? O quanto que temos de possibilidades que a gente não está observando. E quando temos consciência de que o futuro é possível, não podemos mudar as escolhas que fizemos. Mas o que podemos fazer agora? Escolher um futuro diferente. O futuro diferente é aqui e o agora. Não é daqui a projeção, a expectativa, como a gente trouxe na outra live, sim, né, Fran? Sim. O Rogério trouxe aqui. O que me atrapalha é carregar uns traumas da infância. Fico me cobrando muito pelo que aconteceu. Então, a cobrança é sua ou você comprou o ponto de vista do outro que te julgou, que você se culpou
por as possibilidades que você não deu para o outro. Geralmente isso é de pai e de mãe, né? Educadores, professores, adultos, avós. Sim, Percebe? Então, Rogério, solta isso, né? Então, eu solto atrapalho, eu solto todos os pontos de vista que eu comprei da minha mãe, que ela também me invalidou, até porque era o que ela tinha, porque ela também aprendeu e tá tudo bem. Solta. Né? Tem um exercício que eu sempre passo. Quando você começa a se sentir muito culpado, significa o quanto que você está comprando o julgamento do outro e você colocou esse ponto de vista desse julgamento que o outro te julgou e pegou para você, que agora se tornou seu julgamento. Sim, sim. Então, devolve. Devolve para todos eles. Isso não me pertence mais. Ó, ativa o comando. Solta. Solta, 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 solta tudo. Isso não é meu. Devolve. Devolve, devolve. Tchau, tchau. Solta, solta, solta. Percebe? É só você dar o comando. Dá um comando. Corpo. Isso é meu. Respira fundo e solta profundamente. Você vai sentir. Quando você começa a se sentir angustiado, você tem geralmente essa sensação de culpas. Então, esse exercício eu sempre passo dentro da terapia. Por quê? Porque quando você baixa as barreiras, que é esse inspirar e soltar, é o puxar o ar, né? E soltar limpando, significa que eu estou baixando e eu estou aqui acessando o meu ser, acessando aqui a minha consciência verdadeira. Exatamente. Percebe? Então, ó, inspira e solta. Isso é meu. Isso é meu. Você vai perceber, e quando você falar isso é meu, o seu corpo ele vai ficar mais leve. Quando o seu corpo ficar mais leve, ele vai dizer para isso, ele tá falando com você, isso não é seu. Então, tchau, solta. E o mais engraçado é justamente isso, né? Exatamente. Porque quando você percebe que não é seu aqui, esses julgamentos, é exatamente no momento em que você não tem resposta para essa pergunta. Isso é meu? Mas essa é a ideia. É nessa hora que você fala, poxa vida, não é meu. Não era meu. Eu tô comprando uma coisa há tanto tempo, tô sofrendo há tanto tempo por um julgamento que não é meu. Exatamente. Entendeu, Helene? Percebe? E aí você percebe o quê? Quantas escolhas você pode fazer diferentes agora? E pergunta pra vocês. Corpo, quantas escolhas eu posso fazer de diferente agora? Me mostra! Gente, vai abrir um leque de possibilidades, porque quando você começa a fazer perguntas e não procurar justificativas, a gente sai do automático. Eu sempre falo isso em todas as lives. Mas as pessoas falam, mas você não consigo entender isso. Mas quando a pessoa começa a praticar as ferramentas das perguntas, você ativa as modelagens subliminares, que a gente solta desse automático e aí o cérebro ele vai procurar aquela outra resposta que você só ficou na pergunta. Uhum. Pergunta, sem justificar. Então, entenda, saia do julgamento de vocês. Há muitos de nós que gostariam de um mundo diferente. Quantos de vocês gostariam de ter um mundo diferente? Mas com a indelicadeza que somos com nós mesmos diariamente, realmente a gente não consegue acreditar que isso é uma possibilidade, sim ou não? Percebe? A gente começa a entender o quê? Que a gente precisa ser o que nós gostaríamos de ver no mundo e precisamos começar a ser isso conosco para isso funcionar. O quanto que realmente eu não estou me escolhendo de verdade para transformar isso. Percebam, por exemplo, as pessoas que acusam diretas o outro, né? Os acusadores. Percebam. Quem é muito acusador, geralmente, ele faz o quê? O acusador, ele faz o quê? Vocês são acusadores da vida de vocês? Pergunto para vocês. Eles só irão acusá-los, por quê? Do que eles próprios são culpados. Então, quando aquele agressor, aquele acusador, o ignorante, ele gosta ali de ficar te alfinetando,
essa pessoa, ela tá fazendo aquilo porque ela é a própria acusadora da própria vida e ela tem tantas culpas que ela precisa procurar um outro para transferir isso. E como seria a partir de agora eu perceber isso? Percebe? Eu perceber isso. A Marisa, né? Terapias Marisa Amago. Como fazer perguntas para tomada de decisões. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Quais as possibilidades? Universo, quais as possibilidades que estão aqui disponíveis que eu não estou percebendo? Corpo, isso é meu? Isso é meu? Se não é, devolva aos remetentes. Isso não é meu. Universo, quais são as infinitas possibilidades que estão aqui disponíveis? Que se eu percebesse essas possibilidades, eu criaria agora um novo futuro presente. Exemplos de perguntas poderosas para você. Só por 10 segundos, eu escolho criar tal situação. Um exemplo. É um exemplo de pergunta. Como será, universo, a minha vida daqui 5 anos se eu tomar essa decisão? Como será a minha vida daqui 5 anos se eu não tomar essa decisão? Universo, eu estou num relacionamento tóxico. Como será a minha vida daqui 5 anos sem esse relacionamento? Amor, na hora que você sentir o seu corpo flutuando sem esse relacionamento, o corpinho já tá falando, tchau, já chegou a hora. Tchau, percebe? Então, eu vou deixar no Stories para vocês as perguntas de possibilidades para vocês fazerem no dia a dia. É bom, gente. É bom? Muito bom. Tá? Muito bom. Vou deixar algumas perguntas para vocês fazerem que é bem legal e só fica na pergunta que você vai perceber que você vai começar a criar muito mais possibilidades. Isso aí. Então, percebam. Da próxima vez, vou deixar essa dica, que um acusador, o agressor, o ignorante, seja quem ele for, ele vir te acusar, não respondam. Percebe? Não respondam. Ó, deixa ele lá extravasar, deixa ele xingar, deixa ele quebrar tudo, deixa. Por que, Rosiane, isso? Porque a partir daquele momento você vai aprender o hábito da escuta. Percebe? Ouça o que ele está dizendo, você vai começar a observar o que ele está dizendo. Olha, observe. Observe. Geralmente os ignorantes, os acusadores, eles se alimentam disso. Eles se alimentam de atacar o outro e o outro vir também revidar. Eles se alimentam disso. Então, quando você solta essa ideia de tudo que as pessoas elas falam para tentar me invalidar, eu tenho que responder não. Ó, silêncio. E você faz o quê? Comece a observar o que ele está dizendo. Fique em silêncio. É um exercício, né? É um exercício diário que você vai começar a fazer. Então, você começar a observar o quê? Que tudo que eles dizem, na verdade, é tudo o julgamento que eles fazem deles mesmos. Olha que legal isso. E aí, tudo aquilo que eles estão tentando te ofender, querendo um exemplo, né? Eu tive uma pessoa que veio fazer uma fofoquinha pra mim, né? E disse assim, fulano disse isso de você. E aí, eu só observei tudo que aquela pessoa me falou. Aí, eu só falei assim pra pessoa, né? Que me trouxe. Aí, eu só olhei assim pra ela e falei, engraçado. Tudo isso que você me disse, essa pessoa, ela é tudo isso que ela falou de mim. E sabe como que eu finalizei, que eu cortei a conversa para não continuar? Interessante ponto de vista, que você também tem esse ponto de vista, que você veio me trazer essa informação. E interessante ponto de vista, que ela tem esse ponto de vista sobre mim. Ou seja, você bloqueia a sua mente e você corta o ponto de vista do que o outro está tentando te invalidar. Por quê? Porque o julgamento que ele está te culpando, te acusando, é dele. E aí você faz o quê? Não revida, não compra fofoca. E o que você faz se você sabe disso? Se afasta dessa pessoa. E aí
quando você encontrar essa pessoa novamente, ela vai te tratar super bem e não vai entender nada. Porque geralmente o fofoqueiro, o acusador, o que ele faz? Ele realmente fala pra você saber, porque a pessoa, ela te conhece mais ou menos, né? Eu sempre fui uma pessoa que quando falavam algo de mim, eu já ia lá, queria saber, não sei o quê. E aí a gente começa a aprender essa habilidade. Verdade. E você fala, não funciona mais. E aí o que você faz? Você começa a se afastar desses tipos de pessoas que não te agregam mais e não são mais funcionais para você. E você começa a observar que essas pessoas têm muitos problemas emocionais. E aí você começa, sabe o quê? A trabalhar a lei da compaixão. E é super fantástico. E o quanto que você vai ficar bem quando começar a trabalhar isso, gente? Ó, isso é um trabalho diário. Né, Fran? É árduo. É meio árduo. É árduo. Mas é um trabalho diário. Então, percebam. Então, o que você faz se você estiver sendo julgada a partir de agora? Observe. O que vocês fazem se você estiver sendo julgado? Você pergunta como que você pode usar o que eles estão fazendo ou dizendo a seu favor. Olha só. Você vai inverter o tipo de pergunta para você mesmo. Transformar o defeito numa habilidade e possibilidade. Numa possibilidade diferente. Exatamente. Né? Então, assim, quando você está com um acusador ou julgador, você quer descobrir o que seria necessário. Ou o que você poderia fazer de diferente. Percebe que legal? Para você o quê? Desenvolver um ponto de vista diferente ou uma consciência. O que acontece quando eu desenvolvo essa habilidade? Eu passo a permitir em mim a não ser mais o acusado. Porque eu não vou mais comprar o ponto de vista do outro. Então, se o outro está me acusando e eu não comprar mais o ponto de vista de ser acusado, a partir desse momento eu saio da onde? Da zona do conflito, da confusão. Exatamente. Você solta. Da chateação, sim, da tristeza, da angústia, da amargura, de você ficar guardando aquele sentimento que não é seu. Exatamente. Use esse ponto de vista. Use 24 horas por dia. É sério. Isso funciona, não é, Fran? Funciona super certo. Né? Tem coisas, a Fran fala pra mim, nossa, aconteceu uma situação, eu usei isso e fiquei quieta e fiquei no ponto de vista, Rose, eu saí de leve, né? E eu também, porque eu utilizo todas essas ferramentas, eu utilizo diariamente e a gente aprende o hábito de não entrar, não quero mais conflito, não quero mais nada, eu quero viver em paz. Exatamente. Percebe? Então, o quanto que a gente ainda não escolhe ser gentil com a gente mesmo. O quanto de vocês são gentis com vocês. Porque a gente escolhe ser gentil com o outro. Mas como seria a partir de agora, vocês começarem a ter a gentileza por vocês? Olha que fantástico isso. Saber perceber que se aquilo tá te fazendo bem, por que você vai ficar ouvindo o que o outro acha do ponto de vista dele, do que é certo pra você ou do que é certo pro mundo? Ele nem sabe o que é certo pra ele. Ele nem sabe o que é certo pra ele, nem sabe se ele quer isso mesmo que ele tá vivendo. É isso, gente. Olha, eu tenho vivido isso na pele. Exatamente. Tenho vivido, posso falar pra vocês que, olha... E de um ponto de vista de um julgamento que eu tive sobre uma pessoa, sobre uma situação. E vou te falar, tem me surpreendido. Exatamente, com certeza. Cada dia, viu, galera? O negócio tá complicado. E você percebe que a primeira coisa é a gente aprender a não nos julgar mais. Agora, este é do ponto no auge, sabe, gente? Isso é um auge. Isso é um ponto, assim, no auge para vocês. Um ponto de vida particularmente impressionante que a gente tem que aprender a trabalhar. Percebe? Pois é tão simples e tão profundo a gente começar a olhar para nós e não se julgar. Porque a gente aprende o contrário, a se julgar. Para ser os perfeitos. E que perfeitos que vocês querem ser para quem?
Exatamente. Não tem que ser perfeito pra ninguém. Quer dizer que pra eu ter um relacionamento com uma pessoa que eu tô interessada, ou se ele está interessado em mim, quer dizer que eu tenho que abandonar a minha alegria, a minha forma e estrutura, o meu jeito que eu sou, que eu falo. Já pensou? Pra eu ter esse relacionamento, então se aquele outro, ele está me julgando da forma que eu sou, porque ele é o julgador da vida dele. E sinto muito por você, meu amor. Se você não me aceita, percebe? É isso. E aí, quando você começa a trabalhar essas ferramentas de não se julgar mais e começar a ser gentil com você e não se preocuparem mais em ser gentil com os outros, você percebe que automaticamente, quando eu aprendo a ter gentileza comigo, isso vai transparecer ao meu redor. Então, automaticamente, você só vai atrair pessoas gentis com elas mesmas e elas vão transparecer isso. A gentileza dela vai ser uma troca com a sua Sim. gentileza, porque ambos estão aprendendo a se respeitar em primeiro lugar. Olha que fantástico isso. Muito bom. Então, isso é a lei do quê? Ação e reação. Então, qual é a ação que vocês estão fazendo para vocês de verdade? Então, você percebe, a fim da gente sair desse julgamento de nós temos que fazer uma escolha diferente. E qual é a escolha diferente, Rosiane, que eu vou fazer? E aí? Aí eu pergunto, para vocês perguntarem para vocês. Corpo, qual é a escolha diferente que eu tenho que fazer a partir de agora? Corpo, qual é a escolha diferente que eu tenho que fazer a partir de agora? Escreve aí pra mim. Qual a escolha diferente que eu tenho que fazer a partir de agora? Qual a escolha que vai criar novas possibilidades? Quais são as escolhas que eu não estou reconhecendo novas habilidades para eu criar mais dinheiro com facilidade? Para eu criar um relacionamento fodástico na minha vida? Que vai ser divertido, alegre, sem cobrança, sem apontamentos de dedos, sem julgamentos de um julgar o outro. Percebe? Por quê? Porque a gente é criado no julgamento. O tempo inteiro, né? E quando você percebe que o julgamento ele é tão poderoso, que ele faz o quê, gente? Ele abaixa a sua grandeza, a grandeza do seu verdadeiro ser, do meu eu. Então, percebam, a nossa grandeza ela está além do julgamento e na consciência. Que temos além do normal e do médio e do real. Então, quando a gente começa a entender que há algo dentro de nós que é muito maior, que a gente nunca observou, que é isso que eu estou trazendo para vocês, olharem para isso. Mas que tudo isso é muito diferente do que as pessoas consideram valioso. O que é valioso, verdadeiro? O que é ser valioso para você? Pois é. Que você nunca aprendeu de verdade. Então, eu trago para vocês. Sigam o que vocês sabem. Veja o que você conhece. Percebe? Comece a observar isso. Sem julgamento, sem discriminação, sem discernimento. Em primeiro lugar, a discriminação e discernimento são apenas julgamentos de alta classe. E são julgamentos disfarçados de correção. E você observa que isso é o quê? Tudo é um julgamento. Então, o que o julgamento tem a ver com os fluxos de dinheiro, mais do que você pode imaginar. Por isso que eu trouxe agora falei um pouco da figura do dinheiro. Percebe? Em primeiro lugar, quaisquer problemas que você tenha com dinheiro, não são problemas com dinheiro na realidade. Mas vocês têm problemas que vocês aprenderam com o receber e ser o dinheiro. Olha que diferente. Por quê? Porque o julgamento de qualquer tipo, o que ele vai fazer? Ele vai impedir você de receber. E depois que eu não recebo, o que você faz? Você começa a perceber que você não recebe nada que corresponde a esse julgamento. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não é bom. Quem tem dinheiro não presta. Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. E aí? Isso é crença limitante. Isso é ponto de vista. Julgamento. Aí você fala pra mim, você tem dinheiro, verdade? Você tá escolhendo ter dinheiro? Verdade?
que você quer uma vida abundante, próspera e alegre para você criar mais? Percebe? Se você julgar que algo é caro demais para você ter, se você julgar que não merece ter dinheiro, você pode realmente trazer a escassez. Criar o dinheiro. Percebe? Ou qualquer coisa que você queira para sua vida. Não, você criou o ponto de vista da limitação, você não vai criar dinheiro. Exatamente. Se eu me julgo que eu não sou bom o suficiente para ter. Olha que louco isso. Percebe? Você já tá colocando ali a crença, vai dar errado pelo seu trabalho, por eu não ser brilhante, ou que eu não tenho merecimento de receber um presente generoso, seja de quem for. Percebe como isso está instalado na gente? E percebam que o julgamento, ele é sim um grande obstáculo para o recebimento de tudo na sua vida. De dinheiro, de cursos, de relacionamentos, de trabalho, de tudo, gente. Por isso que a gente trouxe hoje o tema julgamento. Percebe? Muitas pessoas, elas não percebem que não são apenas afirmações negativas, mas que são julgamentos, são pontos ali fixos. Percebe? Que já comprou como real, sim, como que aquilo que é certo. Sim, isso vai fazer o quê? Vai limitar os seus fluxos de você criar. Muito Percebe? sério. Então, assim, o julgamento de outras pessoas, eles te atrapalham, sim. Eles atrapalham muito. E como seria agora se você estiver disposto a receber sem julgar os seus julgamentos? Um excelente exemplo disso é o quê? É o julgamento dos outros que você é rico ou tem muito dinheiro. Como isso pode ser para você escutar isso? Tem gente que fala, mas eu não sou rico. Não, eu sou sim. Eu escolho isso. Eu posso. Tem cara de rica, né? Não tem. A cara da riqueza, não tem? Cara da riqueza. Tá tudo bem. Mas o quanto que você se incomoda de escutar isso? Então, perceba a crença que tá presa em vocês aí. Você realmente gostaria de mudar a sua realidade financeira? Desistir do julgamento de si mesmo, dos outros, do dinheiro? Seria uma ótima maneira de você começar a partir desse ponto de vista. O que mais você acha que isso pode mudar na sua vida? E percebam, as nossas vidas são um futuro que podemos realizar. Mas com isso, criamos muito mais quando a gente escolhe. Quando a gente escolhe. E aí eu pergunto de novo. O que você escolhe? O que você escolhe? O que é mais possível para mim, que eu acho que não é possível. Que se eu permitisse as possibilidades, atualizaria uma nova realidade diferente. Pergunto de novo. Você pode fazer as suas escolhas diferentes agora. E aí, gente? E aí? Vocês estão disponíveis a realmente escolher diferente? Quando a gente tem possibilidade, você percebe o quanto que nós temos consciência que a gente ainda não acessou ela. E a partir de agora, eu estou trazendo para vocês essa ideia. Essa consciência de você acessar a consciência de que o futuro é sim possível no aqui e agora. Percebe? De não podemos mudar as escolhas que nós fizemos. Mas o que podemos fazer agora é sim, gente, escolher isso pode ser algo diferente. Então, eu escolho sim. Eu escolho, vocês escolhem e todos nós escolhemos na mesma sintonia, na mesma vibração. Sim. Algo diferente. Sim. Percebe? Criem algo maior. O que eu posso criar a partir de agora que vai ser melhor para mim e para essa realidade? O que eu posso criar hoje, aqui e agora, que eu também vou beneficiar o meu ambiente? Que eu vou beneficiar a minha morada, a minha morada, meu planeta. O quanto que realmente eu posso criar isso? Percebe, gente? Isso aí. É isso, gente. Já escolheu? Já escolheram? Escolheu essa realidade diferente aí, de não julgamentos, ou de julgamentos dos quais não são seus? E aí? Vamos mudar essa realidade aí, vamos mudar esses pensamentos, vamos aumentar e multiplicar essas possibilidades
das quais a gente não consegue enxergar? O Rogério trouxe aqui, vou assistir a live de vocês sempre para eu aprender a me enxergar melhor e não se importar pelo que os outros pensam. Ótimo. A gente aprende. É isso que a gente tem trazido cada semana. Já ouvimos falar sobre que isso pode ser um egoísmo. Não. É ponto de vista. Interessante ser um interessante ponto de vista. Mas isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Isso é se respeitar. É saber aquilo que é funcional pra você e muitas vezes não é pro outro. E tá tudo bem. Sim. Mas que tá tudo certo. Que há possibilidades mil aí pra você ser feliz, pra você trazer tudo à consciência, fazer tudo na consciência e que tá tudo certo, que vai dar tudo certo e que tá tudo bem, né? É isso que a gente tem trazido pra vocês toda semana, com muito carinho, com muito estudo, com muita dedicação. Estamos firmes e fortes aí desde março. Sim. E a gente gosta muito aí quando tem esses feedbacks de vocês, porque a gente começa a mudar da gente também, né? Quando a gente estuda, quando a gente tá ali trabalhando cada tema, a gente trabalha todo esse tema aí na gente. Também, o nosso eu. Trazendo isso Sim. com valor pra gente e pra vocês. Sim, né? Porque isso aqui é feito com muito amor, com muito respeito. Não só por nós, mas por todos que estão aqui. Livre de julgamentos. Isso. E lembrando que o que vocês acharem que serve, absorve. O que não serve, joga fora. Joga fora. Né? São interessantes pontos de vista de cada um. E como você disse que você vai assistir as nossas lives, tem várias lives nossas, já estão gravadas lá, é só acessar. Isso mesmo. Tem vários temas, você pode assistir lá quanto tempo você quiser, tem exercícios também. E aí, pessoal, vou deixar as perguntas lá, colocadas para vocês, as perguntas que vocês podem fazer diariamente para criar um novo futuro presente, uma nova consciência, uma nova expansão do seu ser. Isso aí. E não se esqueça, quando começar a se sentir lá na irritabilidade, no nervosismo, baixa as barreiras, fecha os olhos, dá o comando. Baixando as barreiras, corpo. Baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando todos os julgamentos, os muros que eu criei aqui com você. Vamos baixar tudo. Baixa, 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 baixa. Até com as mãozinhas assim pra baixo, baixando as barreiras, porque o cérebro ele entende todos os comandos que você dá pra ele. Baixando todas as barreiras. Aí você, inspirou profundamente e soltou. Inspirou e soltou. Percebe? Faça isso 3 vezes, no mínimo, bem devagar, conta. Inspirando, contando até 7, solta, contando até 7. É um comando que você dá. Vai baixando as barreiras. Isso aqui tá me incomodando, isso é meu, isso não é. Vamos soltar tudo isso. Aí faz até assim com as mãozinhas. Solta, solta, solta. Até abre os braços. Solta, solto tudo, solto tudo, solto. É o seu momento. Sabe? É muito bom. Você pode fazer isso, ativo isso praticamente 24 horas no meu dia, né? Porque é lógico que todos nós somos seres e a gente tá, assim, em constante desenvolvimento diário. Gente, gratidão pelo dia de hoje. Gratidão pelas as possibilidades que vocês estão nos trazendo. Gratidão pelas perguntas. Gratidão por trazer questões aqui pra gente trabalhar, pra ficar mais leve pra todo mundo. A gente tenta fazer uma graça pra ficar mais leve, porque a gente sabe que é meio pesado. Né? Sim, é pesado a gente acessar essa situação. E é isso, gente. Um abração para vocês, uma boa semana e até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tá com Deus.